Boa tarde. Minhas saudações a todos os participantes desse evento. É uma enorme satisfação e uma honra poder participar deste evento comemorativo aos 100 anos da Revolução Russa e um evento para refletirmos sobre os rumos da nossa luta por uma outra sociedade, a nossa luta pela superação do capitalismo, a nossa luta pelo socialismo e a nossa luta por uma educação escolar realmente engajada nesse processo de busca de superação da sociedade capitalista. É uma satisfação também participar desta mesa com a professora Zoia, com quem já mantenho contato há algum tempo, por e-mail, e já por várias ocasiões nós quase nos encontramos em eventos, em mesas, e acabou não dando certo. É a primeira vez que eu me encontro pessoalmente com a professora Zoia. É Zoia ou Zóia? Me falaram que seria Zoia o certo e que você não gostava de chamasse de Zóia. Então, mas posso chamar Zoia? Pode. Então, é uma satisfação estar aqui com a professora Zoia. Finalmente, nós nos encontramos pessoalmente. Como eu já disse, estivemos prestes sem trocadilho, a nos encontrarmos algumas vezes. Tem o tema da mesa e eu propus um tema para a minha fala, dentro da temática da mesa. O tema que eu propus para a minha fala é o da psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica em tempos de obscurantismo. Então, eu vou desenvolver essa temática com vocês. Para começar a desenvolver essa temática, eu fiz aqui uma cola, eu trouxe algumas anotações. A primeira delas é uma passagem do Vygotsky, de um texto de Vygotsky, um ensaio intitulado O significado da crise histórica da psicologia. Quase ao final desse ensaio, Vygotsky faz a seguinte afirmação: a nossa ciência, ele está se referindo à psicologia, nossa ciência não poderia nem pode desenvolver-se na velha sociedade. Nós não podemos dominar a verdade sobre a personalidade e dominar a própria personalidade enquanto a humanidade não dominar a verdade sobre a sociedade e não dominar a própria sociedade. Então vejam, nós não podemos dominar a verdade sobre a personalidade, isto é, sobre a individualidade, e não podemos dominar a nossa própria personalidade, a nossa própria individualidade, enquanto a humanidade não dominar a verdade sobre a sociedade e não dominar a própria sociedade. Por isso ele disse que a ciência, a psicologia, não poderia se desenvolver na velha sociedade. A velha sociedade é, portanto, a sociedade capitalista. E ele prossegue: em contraste, na nova sociedade, nossa ciência ocupará um lugar central na vida. A passagem do reino da necessidade ao reino da liberdade inevitavelmente põe a questão do domínio do nosso próprio ser na ordem do dia. Então, começo com essa passagem do Vygotsky sobre a necessidade de domínio da verdade sobre a sociedade e domínio da própria sociedade pela humanidade coletivamente unificada, para que possamos avançar como indivíduos no conhecimento do que é a individualidade e no domínio, no controle da nossa própria individualidade, do nosso próprio ser. A segunda passagem é do professor Saviani, no livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, no capítulo intitulado A Pedagogia Histórico-Crítica e a Educação Escolar,
também é uma passagem sobre a questão da verdade. O professor Saviano escreve assim: a burguesia já se tornara a classe dominante. Nesse momento, o problema principal da burguesia passa a ser evitar as ameaças e neutralizar as pressões para que se avance no processo revolucionário e se chegue a uma sociedade socialista. A burguesia, então, torna-se conservadora e passa a ter dificuldades ao lidar com o problema da escola, pois a verdade é sempre revolucionária. Enquanto a burguesia era revolucionária, ela possuía interesse na verdade. Quando passa a ser conservadora, a verdade então a incomoda, choca-se com seus interesses. Isso ocorre porque a verdade histórica evidencia a necessidade das transformações. A outra passagem que escolhi é do Lenin, naquele famoso discurso do Lenin no Congresso da Juventude Comunista. Lenin escreve o seguinte: a velha escola era livresca, obrigava a armazenar uma massa de conhecimentos inúteis, supérfluos, mortos, que atulhavam a cabeça e transformavam a geração jovem num exército de funcionários talhados pelo mesmo padrão. Mas, se daí tentardes deduzir que se pode ser comunista sem ter assimilado o tesouro de conhecimentos acumulado pela humanidade, cometereis um erro crasso. Seria errado pensar que basta assimilar as palavras de ordem comunistas, as conclusões da ciência comunista, sem adquirir a soma de conhecimentos adquiridos que o próprio comunismo, de que o próprio comunismo é um produto. Vou repetir: sem adquirir a soma de conhecimentos adquiridos de que o próprio comunismo é um produto. O marxismo é um exemplo que mostra como o comunismo saiu do conjunto dos conhecimentos humanos. Prossegue Lenin: tereis lido e ouvido que a teoria comunista, a ciência comunista, criada principalmente por Marx, que esta doutrina do marxismo deixou de ser obra de um só socialista, se bem que genial, é verdade, do século XIX, para se transformar na doutrina de milhões e dezenas de milhões de proletários do mundo inteiro, que a aplicam na sua luta contra o capitalismo. E se perguntardes por que pôde a doutrina de Marx conquistar o coração de milhões e dezenas de milhões pertencentes à classe mais revolucionária, ser-vos-á dada uma única resposta: porque Marx se apoiava na sólida base dos conhecimentos adquiridos sob o capitalismo. Vou repetir: porque Marx se apoiava na sólida base dos conhecimentos humanos adquiridos sob o capitalismo. Ao estudar as leis do desenvolvimento da sociedade humana, Marx compreendeu a inelutabilidade do desenvolvimento do capitalismo, que conduz ao comunismo. E o que é mais importante, demonstrou, baseando-se exclusivamente no estudo mais exato, mais detalhado e mais profundo desta sociedade capitalista, por ter assimilado plenamente tudo o que a ciência tinha produzido até então. Então, eu começo por essas passagens para enfatizar a questão das relações entre o conhecimento, isto é, a verdade, e a revolução, a transformação social, a superação da sociedade capitalista. A necessidade de nos apropriarmos do conhecimento construído historicamente, do conhecimento acumulado em meio, sim, às contradições da sociedade marcada pela luta de classes, mas nos apropriarmos desse conhecimento, porque o próprio marxismo, o próprio socialismo é, como salientou Lenin, um resultado desse conhecimento. Sem esse conhecimento acumulado, não existiria o marxismo, não existiria o socialismo. Tornou-se moda, nos últimos tempos, alguns anos para cá,
tornou-se moda entre intelectuais de esquerda recusar tudo que tenha origem europeia. Então, acusa-se de ser eurocêntrico e branco. Então, tudo que é branco e europeu é suspeito de ser aliado da classe dominante e de ser aliado das opressões que o capitalismo produz. Pois bem, o socialismo, o marxismo, ele foi construído a partir da cultura europeia. Então, se sim, é verdade que nós precisamos superar concepções eurocêntricas, se sim, é verdade que o eurocentrismo não é uma referência para construirmos uma cultura humana universal, por outro lado, precisamos ter cuidado para que as nossas críticas ao eurocentrismo não acabem resultando numa espécie de eurofobia. A eurofobia é a recusa de tudo aquilo que tenha sido produzido a partir da cultura europeia como algo a ser negado, como algo a ser desprezado. E essa eurofobia não condiz com os principais clássicos do marxismo e da luta pelo socialismo. No segundo capítulo do meu livro que saiu ano passado, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, eu analiso a questão da relação entre revolução e educação na pedagogia histórico-crítica e defendo a seguinte tese: a tese de que para a pedagogia histórico-crítica, por um lado, a educação deve estar a serviço da revolução socialista. Por outro lado, a revolução socialista deve estar a serviço da educação. Porque a revolução não pode ser identificada, não pode ser reduzida apenas ao momento necessário e importante, porém não suficiente, da tomada do poder. A revolução não se limita à tomada do poder. A revolução é um processo muito mais amplo, mais complexo e mais profundo, de transformação profunda das relações sociais de produção. É claro, estamos falando de socialismo, estamos falando de socialização da propriedade dos meios de produção, mas essa socialização da propriedade dos meios de produção, ela deve levar à transformação da vida humana no seu todo, das relações humanas, da atividade humana. A revolução, ela não visa apenas resolver os problemas das condições materiais, da necessidade de condições materiais que assegurem a dignidade da vida humana. É claro que a revolução visa superar esse problema do fato de que a maior parte da humanidade não tem as condições materiais que assegurem a dignidade da sua vida, mas também a revolução, ela visa, é claro, a preservação ambiental, ou seja, interromper esse processo que o capitalismo está realizando de destruição do meio ambiente, destruição das condições de vida no nosso planeta. Mas mais do que isso, a revolução também visa o desenvolvimento pleno e livre de todos os seres humanos. A revolução visa que a atividade realizada pelas pessoas, as atividades que realizamos todos os dias, elas façam sentido pelo seu conteúdo. Que o sentido das nossas atividades seja dado pelo seu conteúdo, e não como é na sociedade capitalista, pelo valor de troca, porque as atividades na sociedade capitalista são mercadoria. Então é o valor de troca que dá o sentido da atividade. Que as relações, a revolução também visa que as relações humanas tenham sentido pelo conteúdo delas. Ou seja, que as relações entre os seres humanos sejam um fim em si mesmo, porque serão relações humanizadoras, relações plenas de conteúdo. E a revolução também visa a construção do sentido da vida de todos e de cada um
com base na permanente construção da realidade social humanizadora. Então, a revolução é um processo amplo de construção coletiva de uma nova forma de existência humana. E é nesse sentido que a revolução se coloca a serviço da educação. Se nós estamos lutando para que a educação, nas condições da sociedade contemporânea, contribua para um processo revolucionário, para um processo de transformação da sociedade e de superação do capitalismo, é porque nós queremos chegar a uma realidade social que esteja toda ela organizada no sentido do pleno desenvolvimento de cada ser humano e de todos os seres humanos. Então, nesse sentido, a educação, a revolução se coloca a serviço da educação. E é nessa direção que eu entendo a fundamentação tanto da psicologia histórico-cultural como da pedagogia histórico-crítica, uma fundamentação que, como é repetido muitas vezes, no materialismo histórico dialético. Muitas vezes afirmamos que a pedagogia histórico-crítica se fundamenta no materialismo histórico dialético, que a psicologia histórico-cultural também tem esse fundamento. E aí, o que de fato isso significa? Isso significa uma visão de mundo, isso significa uma concepção sobre a vida humana, isso significa uma concepção sobre as relações entre sociedade e natureza. Isso significa, portanto, a transformação profunda da maneira como nós vemos o mundo, a nós mesmos, a realidade social, a natureza. A transformação no sentido de superarmos o idealismo, o caráter metafísico, o caráter anti-histórico, o caráter mecanicista da concepção de mundo ou das concepções de mundo hegemônicas na sociedade capitalista contemporânea. O materialismo, por exemplo, significa, entre outras coisas, compreendermos a realidade na sua transformação imanente. A realidade transforma-se por processos que lhe são imanentes. O universo não foi criado, o mundo não foi criado, os seres humanos não foram criados. A realidade é permanente transformação. E essa permanente transformação, ela se dá por contradições imanentes ao processo da realidade, contradições essas que colocam a realidade em permanente movimento. Por isso que nós precisamos da dialética, para entendermos esse movimento da realidade movido pelas contradições. Por isso que é um materialismo dialético, mas é também um materialismo histórico, porque trata-se de enxergarmos tudo como tendo começo e tendo fim, e enxergarmos tudo como estando inserido no permanente movimento da história. Tudo está inserido na história, tudo tem começo e tem um fim. Essa perspectiva é que nos coloca, então, na defesa de uma escola, na defesa de uma educação escolar que socialize o conhecimento nas suas formas mais ricas e mais desenvolvidas. Socialize o conhecimento que permita avançarmos nessa visão de mundo que tem por horizonte a transformação da sociedade e tem por fundamento o materialismo histórico dialético. Ou seja, trata-se de defender a socialização do conhecimento como parte do processo de luta pela transformação da sociedade. E aqui eu passo a discutir a questão do obscurantismo, que eu coloquei como tema para essa fala. O obscurantismo, eu o entendo como sendo uma visão de mundo que se opõe à dialética entre ignorância e conhecimento. Não existe, numa perspectiva dialética, numa perspectiva histórica,
não existe conhecimento sem a ignorância. Conhecimento e ignorância são dois polos necessários de um mesmo processo. Ignorância significa que nós ainda não conhecemos algo. Algo ainda não nos é conhecido. Nós ignoramos. Nós não conseguimos explicar ou nós não conhecemos a existência. O conhecimento é o avanço no sentido de transformar aquilo que ainda não é conhecido naquilo que passa a ser conhecido. Então, em certo sentido, o conhecimento é a permanente superação da ignorância. Mas a permanente superação da ignorância não a elimina, muito pelo contrário. Se, por um lado, avançamos no conhecimento, de maneira que fenômenos, processos, fatos que antes não nos eram conhecidos passam a ser conhecidos, passamos então a explicar melhor a realidade do que conseguíamos explicar antes, conhecemos melhor a realidade do que conhecíamos antes. Por outro lado, o avanço no conhecimento levanta novas questões, levanta novas dúvidas, coloca-nos novos campos de questionamento, de investigação. Ou seja, se por um lado o conhecimento deixa para trás desconhecimentos anteriores, ele supera ignorâncias que tínhamos antes, ele cria novos campos de ignorância, ele cria novos campos de não conhecimento, ele cria novos campos daquilo que ainda não é conhecido, cria novos desafios para o conhecimento. É isso que eu chamo a dialética entre ignorância e conhecimento. Nós estamos em permanente movimento desse processo. Agora, o obscurantismo, ele nega essa dialética. O obscurantismo, ele é uma atitude beligerante contra o conhecimento. É por isso, inclusive, que eu tenho chamado o fenômeno que tem ocorrido muito no Brasil nos últimos anos, pelo menos nos últimos 3 a 4 anos, tem se mostrado com muita evidência, e parece que a cada ano que passa esse fenômeno se mostra ainda mais evidente. Eu tenho chamado de obscurantismo beligerante. Então, tem se difundido na sociedade brasileira uma atitude de enorme hostilidade para com o conhecimento. Isso não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que podemos verificar em nível mundial, numa amplitude mundial. O atual presidente dos Estados Unidos da América do Norte, o Donald Trump, afirmou que o efeito estufa é uma invenção dos cientistas, que, diga-se de passagem, são todos um bando de esquerdistas, muitos dos quais nem acreditam em Deus. Então é claro que a gente mal intencionada, e porque são mal intencionados, porque são maldosos, maliciosos, inventaram essa conversa do efeito estufa. E onde já se viu, isso daí é pura invenção desses cientistas. Na verdade, o efeito estufa não existe. E se o efeito estufa não existe, o Donald Trump pode incentivar a que a indústria norte-americana continue a produzir CO2 à vontade, continue a poluir o mundo à vontade, porque afinal é tudo conversa mole de cientista, essa coisa do efeito estufa. Então, ele produz não só uma mentira, como ele produz uma atitude de agressividade, de hostilidade para com o conhecimento, para com um conhecimento que tem fundamentação científica, para com um conhecimento que é produzido
pelo trabalho metódico e sistemático dos cientistas. Então, estou citando Donald Trump só para dizer que o fenômeno do obscurantismo beligerante não é um fenômeno brasileiro. Ele vem ocorrendo no Brasil de maneira bastante acentuada, mas ele é um fenômeno que é internacional. E é claro que ele não é um fenômeno que tem origem só no campo das ideias, no campo das mentalidades. Esse fenômeno, que sim é do campo das ideias, ele tem origem, sem dúvida, no agravamento da crise da sociedade capitalista desde 2008. Desde 2008 que a crise do capitalismo vem se acentuando cada vez mais. Desde 2008 que essa crise vem assumindo conotações cada vez mais trágicas para a humanidade. E o agravamento dessa crise, é claro que ele se expressa no aguçamento da luta de classes. Todos os conferencistas que aqui falaram apontaram a questão do aguçamento da luta de classes que vem ocorrendo no mundo todo, o avanço da burguesia, o avanço da classe dominante em termos de destruição dos, por si, já poucos direitos conquistados pela classe trabalhadora, destruição dos direitos da classe trabalhadora, destruição das conquistas realizadas pelas lutas da classe trabalhadora. Esse avanço da burguesia vem ocorrendo de forma cada vez mais agressiva e ele assume conotações de absoluta irresponsabilidade em relação ao futuro da humanidade, como revela então a atitude do presidente dos Estados Unidos, não só em termos de política ambiental, ou da ausência de política ambiental, de destruição de qualquer perspectiva de política ambiental, mas também na atitude agora beligerante, não mais no sentido metafórico, mas no sentido literal da palavra, que ele vem adotando, usando-se de armamentos como a tal da mãe das bombas, a mãe de todas as bombas, Aí a Rússia já ameaça usar o pai de todas as bombas. Então, que seria uma bomba mais poderosa do que a bomba usada pelos americanos, ainda menos destrutiva do que a bomba atômica, mas também com um grau de destruição muito grande. Então, o risco de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte. Então, além dessa atitude militarmente beligerante do presidente dos Estados Unidos, da nação imperialista, e que coloca em risco a sobrevivência da humanidade, coloca em risco o futuro da humanidade, o futuro do nosso planeta, essa atitude do obscurantismo beligerante vem se reproduzindo no cotidiano das sociedades. E agora vamos voltar a falar do Brasil, Nós temos verificado aqui no Brasil essa atitude se manifestando de várias maneiras. Ontem foi perguntado aqui para o professor Saviani sobre a questão do projeto, do movimento da escola sem partido. Então, o professor Saviani já apresentou sua análise dessa questão, mas eu acrescentaria que o movimento da escola sem partido é também uma manifestação de obscurantismo, porque na verdade o que está em questão aí não é proibir a escola, os professores, de se manifestarem por este ou por aquele partido de esquerda, a favor deste ou daquele intelectual de esquerda. O que está em questão, na verdade, é que querem proibir a escola de trabalhar qualquer tipo de conhecimento que possa revelar
minimamente a verdade sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo na realidade que está acontecendo no Brasil. Na verdade, esse movimento da escola sem partido é um movimento pela escola sem a verdade. É um movimento pela escola sem o conhecimento que revele de fato o que está acontecendo no mundo hoje. É um movimento obscurantista. É um movimento pelo obscurantismo. E ele é tão beligerante, o caráter beligerante desse movimento fica muito caracterizado no fato de que o alvo o objetivo é estimular os estudantes à denúncia de professores. Eles querem que professores sejam denunciados. Professores sejam denunciados por suposta doutrinação. Mas como explicou o professor Demerval ontem, nós, os comunistas, os marxistas, não queremos fazer da escola um ambiente de doutrinação. Porque nós não precisamos doutrinar, nós precisamos levar a verdade, o conhecimento. Quem precisa doutrinar é a classe dominante, porque ela precisa esconder a verdade. Então, estimula-se uma atitude beligerante contra o conhecimento. Estimula-se uma atitude de hostilidade em relação a tudo aquilo que revele formas de opressão, formas de discriminação, formas de exploração, enfim, tudo aquilo que revele as profundas contradições que marcam a nossa realidade social contemporânea. E esse fenômeno do obscurantismo beligerante, ele ele é autogerador. Então ele vai se desdobrando, se multiplicando e se manifestando de várias maneiras. São muitas as maneiras pelas quais manifesta-se atualmente na nossa realidade sociocultural brasileira atitudes de hostilidade em relação a tudo aquilo que não seja uma visão conservadora de sociedade. No começo desse ano, no Réveillon, foi uma notícia que apareceu de um homem que entrou numa festa de Réveillon e matou sua ex-esposa, os familiares da ex-esposa, o filho, e se matou. O fenômeno em si, o fato em si, sem dúvida, é uma tragédia, é um fato trágico. Mas o que eu queria comentar aqui não é o fato em si, o caráter trágico desse fenômeno. O que eu queria comentar é sobre os comentários que as pessoas fizeram a partir desse fato em si trágico. Pessoas comentaram, por exemplo, que ele foi um indivíduo corajoso, que ele teve muita coragem em fazer o que ele fez. Claro que eu não posso julgar os sentimentos que levaram uma pessoa a uma atitude como essa, o sentimento em si, mas é evidente que não se trata de uma atitude de coragem. E alguém chamar isso de atitude de coragem revela que a pessoa tem uma visão de vida, de caráter, de ética extremamente distorcida. E não foi uma manifestação apenas nesse sentido, foram várias manifestações. E as pessoas fazem questão de colocar isso a público, fazem questão de mostrar que assim o pensam e que se orgulham de pensar dessa forma. O ano passado, numa das manifestações na Avenida Paulista, lá em São Paulo,
Uma estudante foi atingida no olho por um estilhaço de bomba e perdeu uma visão. Um professor aposentado da minha universidade, a Unesp, falo isso com vergonha, ele manifestou em redes sociais satisfação pelo que havia acontecido com a estudante. Outro então manifestou, a partir dessa manifestação, que a única pergunta que ele tinha é: por que a polícia não usa bombas de verdade? Então, nós estamos falando das pessoas defendendo uma visão de mundo e uma visão de sociedade, uma visão de vida completamente retrógrada, defendendo a barbárie, mas fazem isso com muito orgulho. E as redes sociais e a internet fazem com que isso se torne, sim, uma vitrine. Teve aquela chacina lá no presídio no Amazonas, e as pessoas se manifestaram lamentando que tivessem morrido tão poucas pessoas. Queriam que morressem mais, porque consideram que então, morte de quem está encarcerado é uma coisa boa para a sociedade. O obscurantismo beligerante, portanto, é uma atitude que defende um tipo de vida, de sociedade, de relações humanas, de relações sociais, que é a generalização da barbárie. E é isso que o capitalismo está produzindo. E é contra isso que nós estamos lutando. E é contra isso que nós precisamos de uma escola. Para lutar contra isso que nós precisamos de uma escola que não faça o discurso do relativismo cultural e epistemológico. Porque me desculpem os meus colegas de esquerda que acreditam que o relativismo cultural e epistemológico seja um caminho para combatermos o obscurantismo. Não é. O relativismo não é o caminho para combatermos o relativismo. Eu não posso aqui, o meu tempo está quase se esgotando, a Neide me avisou, então eu não vou entrar na análise do relativismo cultural e epistemológico. Depois, se vocês me fizerem uma pergunta sobre isso, eu posso analisar. Mas quero deixar assinalado que o combate ao obscurantismo beligerante deve ser travado pela defesa da verdade, do conhecimento que leve à verdade. Estou preparado para discutirmos o que é a verdade. Estou preparado para discutirmos as verdades, mas não aceito a negação da verdade. Não aceito a negação da necessidade de conhecermos a realidade, explicarmos a realidade para podermos transformar essa realidade. A realidade é compreensível, é explicável, é cognoscível e por isso ela é transformável. E é por isso então que nós precisamos insistir na defesa de uma escola que socialize os conhecimentos das ciências, das artes, da filosofia nas suas formas mais ricas e mais desenvolvidas, para podermos lutar contra essa manifestação da barbárie capitalista que é o obscurantismo beligerante. Obrigado.